Salmo 37, nós vamos ler a partir do versículo 32. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, o Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Quando eu tinha mais ou menos 9 ou 10 anos de idade, a escola onde eu estudava promoveu um show de mágica. O show seria à noite, né? Mas para promover o espetáculo, o mágico compareceu no turno da manhã para mostrar alguns truques para os alunos, né? E assim deixar os alunos com vontade de comparecerem à noite no show de mágica. E esse detalhe é importante. Ele fez alguns truques que ele iria apresentar na parte da noite, e eu estava prestando atenção aos truques que ele fazia. À noite, se eu não me engano, eu, a minha mãe e a minha irmã, nós fomos no show de mágica, e em um dado momento o mágico pediu a colaboração de um voluntário. E eu, sendo tímido, devo ter sido uma das poucas crianças, um dos poucos alunos que não levantou a mão. Eu não queria ser um voluntário, eu nunca quis ser um voluntário, eu não quero ser voluntário para nada. Né? Porque eu sou um cara tímido, eu não gosto de ficar à frente. Não gosto de ficar exposto. Né? Mas, apesar de não ter levantado a mão, o mágico escolheu a mim. E eu fui. Quando eu cheguei à frente, o mágico apresentou o truque que ele faria. Eu não me lembro agora exatamente o que era. Mas ele apresentou o truque que faria, e então ele me perguntou o que eu achava que aconteceria como resultado daquele truque. Havia uma resposta óbvia, né? Olhando para aquilo que ele iria fazer, obviamente iria acontecer algo, mas aquilo que era óbvio que iria acontecer seria a resposta errada. O que aconteceria seria aquilo que é menos óbvio. Né? Então, obviamente, o truque ele foi criado para enganar a pessoa. A pessoa olha para aquilo lá e pensa, é óbvio. Se tu for fazer aquilo ali, se tu for fazer A, B vai acontecer. Só que, na verdade, acontece o C. O problema é que aquele foi um dos truques que ele fez na parte da manhã. Então, eu sabia exatamente que a resposta óbvia era a resposta errada. E eu dei a resposta não óbvia, que é a resposta certa. E quando eu fiz isso, eu percebi que o mágico não gostou. Porque a graça do truque é a pessoa escolher a opção errada, aquilo que não aconteceria. E ele então tentou me induzir a escolher a opção óbvia, que seria a errada, mas eu permaneci irredutível. Eu disse, não. É isso aqui que vai acontecer. Como ele não conseguiu me convencer, sem graça, ele fez o truque e eu acertei exatamente o que iria acontecer, né? E eu me lembro exatamente o que eu pensei quando eu percebi que ele ficou sem graça por eu ter estragado o truque de mágica. Eu pensei o seguinte, bem feito para ti. Por que tu foi escolher a única criança que não estava levantando a mão? Tinha mais crianças aqui levantando a mão. Eu quero ser o voluntário. Por que tu foi escolher o único que não estava levantando a mão? Bem feito. Eu garanto que se eu tivesse escolhido outra criança, o teu truque teria dado certo. Mas tu foi escolher exatamente a mim, que não queria ser voluntário. Então, bem feito para ti. Bem feito que tu ficou sem graça. Dá para perceber que o desejo pecaminoso por vingança já estava no meu coração, né, quando eu tinha 9 ou 10 anos de idade.
O desejo de vingança, o desejo de ver a desgraça dos outros já estava no meu coração quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Mas não é do pecado da vingança que nós vamos tratar nessa pregação. Eu contei essa história da minha infância para poder fazer a seguinte afirmação: não existe mágica no mundo criado por Deus. No mundo criado por Deus, não existe mágica. Existem truques que muitas vezes nos iludem. Mas mágica propriamente dita não existe. É importante que você entenda isso, porque muitas vezes nós, crentes em Jesus, nós pensamos erroneamente que quando Deus age e opera neste mundo e nas nossas vidas, Deus age e opera como um mágico. Deus age e opera por mágica. Muitas vezes nós pensamos isso. Muitas vezes nós pensamos que o milagre nada mais é do que mágica. Muitas vezes nós pensamos que um ato de libertação ou de salvação nada mais é do que mágica da parte de Deus. Deus não é um mágico, Jesus não é um mágico. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você levará a sério a vida cristã e mais cedo você poderá usufruir das bênçãos que Jesus conquistou. A mágica implica a ruptura da realidade criada por Deus e governada por Jesus. A mágica pressupõe que algo pode acontecer sem uma causa. E que algo pode ocorrer sem trazer consequência posterior alguma. No mundo da mágica, o mágico ele pode serrar a sua assistente ao meio, e não apenas ela não morre, como de fato as duas metades do corpo permanecem vivas e permanecem funcionando. Né? Isso é o mundo da mágica. Mas o mundo criado por Deus, se um homem tentar serrar uma mulher ao meio, a mulher vai morrer e ele será preso por homicídio. Né? É isso que vai acontecer. Só que a mágica, então, a mágica implica essa ruptura da realidade. A realidade para o corpo do ser humano sendo serrado ao meio é a seguinte: aquele corpo vai morrer. Né? A pessoa que está sendo serrada ao meio vai morrer. Só que a mágica implica a ruptura dessa realidade. É possível serrar um corpo, é possível serrar uma pessoa ao meio sem que a pessoa morra. Então é por isso que eu afirmo que no mundo criado por Deus não existe mágica. Não existe você serrar uma pessoa ao meio e a pessoa continuar viva. É impossível essa ruptura da realidade criada por Deus e governada por Jesus. Deus não é inconsequente porque ele é um Deus de ordem. Deus é um Deus que trabalha com base na ordem. Deus é um Deus organizado. Isso a gente descobre desde o início da palavra de Deus, né? Deus criou os céus e a terra. Só que Deus criou os céus e a terra, como eu posso dizer, ele não criou os céus e a terra na forma final dos céus, que os céus e a terra tomariam. Não, ele criou os elementos que compõem os céus e a terra. Então ele começa a organizar esses elementos. Ele começa a fazer separação entre a água, ou as águas, e a porção seca. Ele cria a luz e ele faz separação entre a luz e as trevas. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que organiza, ele trabalha com base da ordem. E Deus, então, sendo esse Deus de ordem, ele ordenou este mundo de tal modo que toda ocorrência tem uma causa anterior.
e uma consequência posterior. Você não simplesmente apareceu aqui nessa noite, né? Não. A tua presença nessa noite tem uma causa anterior. Você se arrumou, você se vestiu, você entrou no seu carro ou pegou a sua moto e veio até este lugar. Se você não tivesse feito isso, você não estaria aqui. É impossível eu simplesmente sumir deste lugar e aparecer em outro lugar. Né? Se eu quero estar em outro lugar, eu devo me dirigir até aquele lugar para que a minha presença naquele lugar tenha como causa eu me dirigindo até lá. Né? Do contrário, se eu ficar de braços cruzados aqui parado, eu nunca vou chegar no lugar onde eu quero chegar. Eu vou ficar aqui. Mesmo as ações miraculosas de Deus neste mundo e nas nossas vidas obedecem ao princípio de causalidade que Deus mesmo implantou na criação. Olha o que Jesus fala em Mateus 7, versículos 7 a 11. Vocês não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. É possível a porta ser aberta a quem não bate? Não. É possível encontrar algo sem que esse algo seja buscado? Não. É possível receber algo sem que antes esse algo seja pedido? Não. Né? Se eu não peço, eu não vou receber. Todo que pede, recebe. Por implicação, se eu não peço, eu não recebo. O que busca, encontra. Por implicação, se eu não buscar, eu não vou encontrar. E a quem bate, a porta será aberta. Por implicação, se eu não bater, a porta vai permanecer fechada na minha frente. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se não houver essa petição, Deus não vai dar essas muitas coisas boas. Esse é o princípio da causalidade. Mesmo as bênçãos que Jesus conquistou para nós, para o seu povo, elas só serão nos dadas se nós as pedirmos em oração. Se nós não pedirmos a Deus aquilo que queremos e aquilo que precisamos, se cumpre em nós o que Tiago escreveu. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vós? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Mesmo a salvação das pessoas obedece o princípio da causalidade. Conforme Paulo escreveu aos Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você quer que seus familiares creiam em Jesus e estejam salvos. Mas como eles vão crer em Jesus e ser salvos? Se você não prega para eles, se eles não ouvirem acerca de Jesus. Se eles não ouvirem que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Eles não serão salvos por mágica. É necessário que eles ouçam. E se é necessário que eles ouçam, então é necessário que alguém pregue para eles. E esse alguém é você. Porque seria muito estranho, né? Você está vendo alguém lá em perigo,
você tem condição de salvar a pessoa. Agora estou falando de perigo natural, né? A pessoa vai morrer. Se ninguém ajudar ela, a pessoa vai morrer. E você pode ajudar, você tem condições de ajudar a pessoa, mas você fica parado porque diz, não, eu vou deixar outra pessoa aí, vamos ver. De repente aparece alguém aí e ajuda a pessoa. Mas você tem a condição de ajudar. Você tem a condição de ajudar, mas não faz nada. Situação parecida com aquela moça, né, que abandonou o rapaz lá na trilha. Né? Você simplesmente, ele é fraco, não tá no meu nível. Eu vou seguir adiante e vou deixar o camarada lá passando mal e de repente morrer. Não. Você tem condição de fazer algo, você deve fazer algo. Eu vou deixar alguém pregar para outra pessoa pregar pro meu familiar, pro meu amigo e assim por diante. Não, é tu que tem que pregar, é tua responsabilidade fazer isso. E se ninguém além de você tem condição de pregar para aquela pessoa, né? E se ninguém mais chegar naquela pessoa e pregar para ela, ela vai se perder porque você pensou que o teu familiar seria salvo por mágica. Não, não. Se Deus quiser salvar o meu familiar, Deus vai salvar o meu familiar do jeito que ele quiser. Não. Deus quer salvar o teu familiar e ele quer salvar o teu familiar através da tua pregação. Então, voltando aqui, Jesus morreu para salvar os pecadores, mas para que essa salvação seja efetivamente concedida aos pecadores, é necessário que eles invoquem o nome de Jesus. Mas como os pecadores invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão acerca do Senhor se ninguém pregar para eles? E como pregarão se não forem enviados? A própria salvação obedece o princípio de causalidade. Então, fique certo de que não existe mágica no mundo de Deus, de modo que tudo o que Deus faz neste mundo, ele não faz por mágica. Tudo que Deus faz neste mundo, Deus faz segundo o princípio de causalidade que ele mesmo estabeleceu na criação. Deus não é um mágico, Jesus não é um mágico, e quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai levar a sério a vida cristã e mais cedo você poderá usufruir das bênçãos que Jesus conquistou para você. E você deve estar imaginando o que tudo isso tem a ver com Salmo 37, versículos 32 e 34. Eu quero que vocês leiam comigo aqui o versículo 34. O iniciozinho, espera no Senhor. Observe essas palavras iniciais. Espera no Senhor. Quantas vezes você, em meio a dificuldades, ouviu esse conselho de alguém? Em meio às lutas da vida, você ouviu esse conselho. Espera no Senhor, irmão. Ou espera no Senhor, irmã. Quantas vezes, de repente, você já aconselhou alguém? A pessoa estava passando por dificuldades e você aconselhou, espera no Senhor. Esperar no Senhor, obviamente, é um mandamento bíblico. Mas o que é esperar no Senhor? A impressão que eu tenho é que a maioria dos cristãos acredita que esperar no Senhor implica uma atitude completamente passiva da sua parte. A maioria dos cristãos, segundo eu entendo, acredita que esperar no Senhor é sinônimo de cruzar os braços, não fazer nada e esperar que Deus faça alguma coisa. Mas como nós acabamos de observar, tudo aquilo que Deus faz neste mundo, tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele não faz por mágica. Ele faz segundo o princípio de causalidade que Ele
estabeleceu na criação. Isso significa que Deus não usará mágica para te livrar da aflição e nem para te salvar do sofrimento. Deus usará as tuas ações em meio a essas aflições e sofrimentos para te livrar e salvar de todas essas coisas. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam o que eu quero dizer. Imagine um casamento que não está dando muito certo. E o casal, o homem e a mulher, eles são crentes. Ou pelo menos eles se afirmam crentes, né? Então eles sabem quais são as suas responsabilidades dentro do casamento. Eles sabem o que Deus ordena aos maridos e o que Deus ordena às esposas. E, obviamente, os problemas que eles estão enfrentando no casamento é porque nenhum deles está obedecendo isso. Nem o marido está obedecendo aquilo que Deus ordena aos maridos e nem a esposa está obedecendo aquilo que Deus ordena às esposas. E então eles vão orar a Deus, de repente, eles não vão orar a Deus juntos, eles vão orar a Deus em separado, né? De forma separada, eles oram a Deus para que Deus dê uma solução para o casamento deles. Do que adianta eles orarem para que Deus dê uma solução se eles continuarem não obedecendo o que Deus ordena na sua palavra? Adianta? A oração vai resolver alguma coisa? Não vai resolver, né? Porque a solução está exatamente na obediência deles à palavra de Deus. Eles vão orar, não adianta de nada eles orarem a Deus e ficarem de braços cruzados, esperando que Deus resolva o casamento deles, porque Deus não vai resolver o casamento deles, porque Deus não age por mágica, não há como Deus estalar os dedos. Quer dizer, Deus até poderia fazer isso se ele quisesse, mas Deus escolheu não agir dessa forma. Deus não vai estalar os dedos e do nada aquele marido vai se transformar, aquele marido que não era um bom marido vai se transformar num bom marido e aquela mulher que não era uma boa esposa vai se transformar numa boa esposa. Isso não vai acontecer. Deus vai dar uma solução àquele casamento à medida em que tanto o marido quanto a mulher passarem a obedecer aquilo que Deus ordena na sua palavra com respeito ao casamento. Então, é isso que eu quero dizer quando eu afirmo que esperar no Senhor, muitos crentes imaginam que esperar no Senhor é eu vou esperar Deus fazer alguma coisa. Não, isso não é esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, não é fazer nada, não é esperar que Deus faça alguma coisa. Deus usará as tuas ações em meio às aflições e sofrimentos para te livrar e salvar de todas essas coisas. Logo, o ato de esperar no Senhor jamais é uma atitude passiva. Esperar no Senhor jamais é uma atitude passiva, jamais é ficar meramente esperando que Deus faça alguma coisa. Esperar no Senhor jamais deve ser interpretado como um sinônimo de cruzar os braços e não fazer nada. O Salmo 37, 34, ordena que você espere no Senhor, guardando o seu caminho. Esperar no Senhor, a pessoa que espera no Senhor, ela espera guardando o seu caminho. E nessa mensagem você vai aprender exatamente como é que você espera no Senhor, guardando o seu caminho. E se nós fôssemos resumir essa pregação aqui em uma frase, a frase seria a seguinte: em meio aos sofrimentos e aflições, espere no Senhor guardando o seu caminho e não passivamente como quem espera por um truque de mágica, porque Jesus não faz mágicas. Jesus não é um mágico. Eu até pensei em, amanhã, quando eu publicar essa pregação no YouTube, eu até pensei em trocar o título da pregação.
O título original da pregação aqui é o seguinte: Como esperar no Senhor em meio aos sofrimentos e aflições. Eu estou pensando agora em trocar esse título para Jesus não é um mágico. O versículo 32, a gente vai começar no 32, tá? O versículo 32 mostra o que leva alguém a esperar no Senhor. Né? O que leva alguém a esperar no Senhor? E no versículo 32 nós vemos o seguinte: o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Ou ainda conforme a minha tradução, eu fiz tradução aqui tanto a partir do texto hebraico como também do texto grego da Septuaginta. A minha tradução é a seguinte: a partir do texto hebraico, o ímpio arma emboscadas contra o justo e esforça-se para matá-lo. E segundo a Septuaginta, o pecador observa o justo e procura matá-lo. O ímpio arma emboscadas contra o justo e se esforça para matá-lo. É essa ação assassina do ímpio que leva o justo a esperar no Senhor, a esperar que o Senhor o livre das garras do ímpio. Talvez exista uma ou mais pessoas que estão armando emboscadas contra você na tentativa de te prejudicar, de te destruir e até mesmo, de repente, de te matar. Né? De repente, um colega de trabalho. Né? Existem pessoas assim no trabalho, né? Muitas vezes existem pessoas assim. Né? Colegas de trabalho que deveriam ser prestativos um ao outro, mas que na verdade trabalham contra outros empregados da empresa, exatamente porque eles querem, de alguma forma, eles entendem que se eles conseguirem destruir aquele cara ali, eles vão conseguir avançar na sua carreira. Então, de repente você tem mais colegas de trabalho, ou de repente vizinhos que não gostam de você, de repente familiares, né? Que estão armando emboscadas contra você na tentativa de te prejudicar, te destruir e até mesmo te matar. Ou talvez você não tenha, no momento, inimigos de carne e osso. Talvez no momento você esteja enfrentando circunstâncias adversas que não são causadas por nenhum inimigo de carne e osso. A gente pode pensar, por exemplo, numa doença, né? Uma doença é uma adversidade que não é causada por um inimigo de carne e osso. De repente o teu problema, a tua aflição é uma doença, né? Pode ser uma pessoa que está te prejudicando ou pode ser pessoa alguma. De repente é simplesmente uma doença. Outra circunstância que aconteceu e que não foi causada por nenhum inimigo de carne e osso. Não importa se você tem inimigos de carne e osso querendo teu mal ou se as circunstâncias adversas que você está enfrentando não foram causadas por pessoas. Não importa. São as aflições e sofrimentos dessa vida que conduzem o justo à única alternativa disponível a ele, que é esperar no Senhor. E ao esperar no Senhor, você, obviamente, espera que Jesus, o Senhor, te livre e liberte dessas aflições e sofrimentos. Nós devemos sempre nos lembrar que no Salmo 37, se você ler em casa depois o Salmo 37, você vai perceber que nesse salmo o justo está sofrendo exatamente em função da sua fidelidade e obediência a Jesus. O justo obedeceu a Jesus e por ter obedecido a Jesus, ele se deu mal. As coisas começaram a dar errado. E ao mesmo tempo, ele olha ao seu redor e ele percebe que aqueles que não obedeceram a Jesus estão se dando bem. E isso então aumenta o sofrimento, né? Porque não é apenas o sofrimento da pessoa perceber que a sua vida está dando errado, é o sofrimento de perceber que a minha vida está dando errado porque eu obedeci a Jesus e aqueles que não obedeceram a Jesus estão se dando bem.
Se o sofrimento do justo tivesse como causa os seus próprios pecados, e então a disciplina que Deus traria sobre ele por esses pecados, ao menos o justo poderia entender e aceitar com mais facilidade esse sofrimento, né? Ele poderia raciocinar, não, esse sofrimento aqui, ele está completo, tá correto, porque eu pequei contra Deus e agora Deus está me disciplinando. Se fosse esse o caso, o sofrimento seria muito mais fácil de ser aceito e entendido pelo justo. Mas como entender e aceitar o sofrimento que vem como consequência não da desobediência e do pecado, mas como resultado da fidelidade e obediência a Jesus? Esse sofrimento é mais difícil de ser entendido e de ser aceito, né? Porque seria de se esperar que eu, tendo obedecido a Jesus, eu fosse abençoado. Mas não, eu obedeci a Jesus e eu estou sofrendo. E aqueles que não obedeceram a Jesus estão se dando bem. A razão, então, que leva o justo a ter que esperar no Senhor, a esperar do Senhor esse livramento e salvação, são as aflições e sofrimentos dessa vida. Certamente você, de uma forma ou de outra, em uma circunstância ou outra, você está passando aflições, você está passando sofrimentos, né? É difícil ocorrer difícil acontecer de uma pessoa não ter ao menos um único sofrimento. É difícil acontecer isso, né? Às vezes pode ser um sofrimento pequenininho, um sofrimento que não assim, a pessoa pensa, nem dói tanto assim, mas de qualquer forma é um sofrimento, é uma aflição. Então, se você está sendo assediado por aflições e sofrimentos, ao esperar no Senhor, você obviamente espera que Jesus, o Senhor, te livre e te liberte dessas aflições e sofrimentos que se abateram sobre você. Você espera isso. Mas o que te dá a confiança de que Jesus virá em teu socorro para te livrar e salvar dessas aflições e sofrimentos? O que te dá a confiança para esperar no Senhor é a fidelidade de Deus, o Pai, em Cristo Jesus. Isso pode ser observado no versículo 33. O Senhor não o deixará, aqui está falando acerca do justo, né? O Senhor não deixará o justo em suas mãos. O Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio. Nem o condenará quando for julgado. Então, o versículo 33 está falando acerca do justo, né? O Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio, e o Senhor tampouco condenará o justo quando for julgado. A minha tradução desse versículo é a seguinte, a partir do hebraico: Yahvé não o abandonará nas suas mãos e nem o condenará ao julgá-lo. E a partir da Septuaginta: o Senhor, porém, certamente não o abandonará nas suas mãos e nem o condenará quando for julgá-lo. O que esse versículo aqui está afirmando é o seguinte: certamente o Senhor jamais abandonará o justo nas mãos do ímpio. Certamente o Senhor jamais condenará o justo ao julgá-lo. Observe que este verso não afirma que o justo não será julgado pelo Senhor. Esse verso não afirma isso. O justo será sim julgado pelo Senhor, visto que Jesus, o Senhor, foi constituído pelo Pai como juiz dos vivos e dos mortos. Então, não há como escapar desse juízo. Se você estiver vivo, você será julgado por Jesus. E se você estiver morto, você também será julgado por Jesus, porque ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Então, o justo sim será julgado pelo Senhor, mas mesmo quando o Senhor julga o justo poderá ter a plena certeza e a firme confiança de que Jesus, o Senhor, jamais o condenará.
E aqui alguém pode querer usar de esperteza, né? Aquele que se acha justo, aquele que se afirma justo, ele pode pensar, bom, se o Senhor não vai condenar o justo, isso quer dizer então que eu posso pecar livremente e eu não vou receber consequência nenhuma, porque o Senhor, está ali, está escrito, o Senhor não condenará o justo ao julgá-lo. Esse pensamento, ele não deve dominar a mente do justo, porque se o justo se deixar dominar por esse pensamento, ele estará demonstrando que não é justo de forma alguma. A pessoa justa, ela jamais vai pensar dessa forma. O justo jamais pensará dessa forma, pois, conforme nós veremos daqui a pouco, o justo que jamais será condenado por Jesus é aquele cuja fé em Jesus o leva a obedecer a Deus. E além disso, o justo que sabe que não será condenado, ele sabe que não será condenado no momento em que for julgado por Jesus, ou seja, o justo sabe que será julgado. O justo tem certeza que ele não será condenado, mas se ele não será condenado, é porque ele não será condenado ao ser julgado pelo Senhor. O que significa que certamente haverá consequências para as suas ações. A consequência não será a condenação, mas haverá consequências porque haverá um juízo, haverá um julgamento. O justo pode ter a certeza de que jamais será condenado por Jesus, mas isso não quer dizer que Jesus não o disciplinará. O justo pode ter a certeza de que ele jamais será condenado, mas isso não quer dizer que ele não será disciplinado. Sobre o justo, em vez de condenação, o Senhor traz disciplina para ensinar ao justo a obediência, conforme o ensino magistral do escritor de Hebreus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade, a fim de que venhamos a aprender a obediência. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, que é o fruto de justiça. A disciplina, ela não visa condenação. Nenhum filho de Deus, ao ser disciplinado, deve pensar que Deus o está condenando. Não, a disciplina não é condenação da parte de Deus. Pelo contrário, a disciplina ela é aplicada por Deus para que o seu filho não seja condenado com o mundo. Conforme Paulo afirma aos Coríntios quando ele está tratando acerca da ceia do Senhor. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Ele não diz somos condenados pelo Senhor, né? Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, a disciplina não é condenação. O Filho de Deus, ao ser disciplinado, ele não está sendo condenado por Deus, pelo contrário. Deus está disciplinando o seu filho para que o seu filho não seja condenado com o mundo, para que por meio daquela disciplina o seu filho passe a obedecê-lo. Da mesma forma que os pais humanos disciplinam seus filhos, né? Por que os pais disciplinam seus filhos? Exatamente para isso, para que os filhos aprendam a obediência. Então, quando somos julgados pelo Senhor, somos julgados com vistas à correção e não para sermos condenados com o mundo incrédulo e rebelde. Esse ensino é consistente por toda a Escritura. Não é apenas Paulo, em 1 Coríntios, e o escritor de Hebreus, que afirmam que a disciplina, em vez de condenação, na verdade, ela está querendo prevenir a condenação. Esse ensino, ele está presente por toda a Escritura, inclusive aqui no Salmo 37, versículo 33. O Senhor não deixará em suas mãos, o Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio, e nem condenará o justo quando o Senhor julgar o justo. Os justos, aqueles que pela sua fé em Jesus foram justificados, e de repente você não sabe o que significa ser justificado pela fé em Jesus. Ser justificado significa ser declarado justo. Não com base nos próprios méritos, mas com base nos méritos de Jesus. Todos são pecadores, o que significa que todos devem ser condenados por Jesus no juízo final. Jesus, no entanto, durante a sua vida neste mundo, ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus, conquistando para si próprio e para aqueles que nele creem uma justiça perfeita e infalível. E todos os que creem em Jesus recebem, pela sua fé, o crédito dessa justiça conquistada por Jesus. A eles é imputada essa justiça. E ao receberem esse crédito de justiça, ao receberem essa imputação de justiça, os crentes são declarados justos por Deus. Porque agora Deus olha para aquela pessoa que crê em Jesus e Deus olha para aquela pessoa através de Jesus. Deus olha para aquela pessoa e Deus não enxerga mais aquela pessoa os pecados dela, as injustiças dela. Deus enxerga naquela pessoa a justiça de Jesus. Da mesma forma como lá no deserto aconteceu com Israel. Né? Israel é libertado por Deus do Egito e eles não são muito agradecidos por terem sido libertados. Né? A cada dificuldade que eles enfrentam, eles ficam reclamando, eles ficam murmurando, eles ficam dizendo, pô, seria melhor continuar escravo lá no Egito, pelo menos lá a gente podia comer pão, pelo menos lá a gente podia beber água. E assim por diante. Então eles sempre estão pecando contra Deus, sempre estão murmurando contra Deus. E nós lemos no Pentateuco acerca das várias vezes em que Deus julgou o povo e condenou o povo pelos seus pecados. Mas quando um determinado rei contrata o profeta Balaão para que Balaão amaldiçoe Israel, Deus, através do profeta Balaão, afirma o seguinte: eu não vejo iniquidade em Israel. E a gente poderia dizer para Deus, mas como não, Senhor? Como não? Como o Senhor não vê iniquidade em Israel?
A gente está lendo aqui de todas as vezes que Israel está murmurando contra o Senhor, a gente está lendo aqui de tudo que Israel, os pecados, o bezerro de ouro que eles fizeram. Como o Senhor não enxerga iniquidade em Israel? Deus, naquele momento, não enxerga a iniquidade no Israel, porque Deus está olhando para Israel através do seu filho, que ainda nasceria neste mundo e viveria uma vida perfeita de obediência a ele. Aquilo que Israel deveria obedecer a Deus, Jesus obedeceu no lugar de Israel. E é por isso que naquele momento Deus pode dizer: eu não vejo iniquidade em Israel, eu não vejo pecado neles. Por que eu amaldiçoaria este povo se não há iniquidade no meio deles? Se eles não cometeram pecado algum. Então, da mesma forma como naquela circunstância Deus olha para Israel através de Jesus, e por isso mesmo Deus pode dizer: eu não vejo iniquidade em Israel, ao justificar aqueles que creem em Jesus, é exatamente isso que acontece. Deus passa a olhar para aqueles que creem em Jesus através de Jesus. Então Deus não enxerga mais os seus pecados. No lugar dos pecados que a pessoa cometeu, Deus enxerga a justiça de Jesus. Então Deus aponta para aquela pessoa e Deus declara: é justo, aquela pessoa é justa. Isso significa ser justificado pela fé em Jesus. É ser declarado justo por Deus, é ter imputado na sua conta, ter acreditado na sua conta essa justiça de Jesus. E como pela morte na cruz, Jesus também pagou a penalidade devida aos pecados de todos aqueles que pertencem a Jesus e creem nele, a mesma fé que recebe como dádiva a imputação da justiça de Jesus, também recebe a graça do perdão dos pecados. Tanto Paulo quanto o escritor de Hebreus afirmam, então, que quando nós somos julgados pelo Senhor, somos julgados com vistas à correção e não para sermos condenados, porque não há mais condenação para aquele que há em Cristo Jesus, para aquele que está em Cristo Jesus. Como poderia haver condenação? Se é justo. Não pode haver condenação para aquele que é justo. E como afirmávamos antes, esse ensino é consistente por toda parte nas Escrituras. Os justos, aqueles que pela sua fé em Jesus foram justificados, eles podem ter a plena certeza e a firme confiança de que quando forem julgados por Jesus, Jesus jamais os condenará. Conforme nós vemos aqui no versículo 33. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. E se o Senhor não condenará os justos quando julgar, o Senhor tampouco abandonará os justos nas mãos dos ímpios, que querem destruí-los e querem matá-los. Conforme a primeira metade do versículo 33. E nós ressaltamos, em primeiro lugar, a parte final do versículo 33, exatamente porque muitas vezes Deus usa os ímpios para julgar aqueles que o desobedecem. Deus usa os ímpios para condenar aqueles que o desobedecem. Mas como o Senhor não vai condenar o justo, não há razão para o Senhor deixar o justo na mão do ímpio, né? Não haverá condenação. Se não há condenação, não há por que o Senhor abandonar o justo nas mãos do ímpio. É isso que te dá a confiança de que Jesus virá em teu socorro para te livrar e salvar das aflições e sofrimentos que se abateram sobre você. O que te dá confiança é isso. Tendo sido perdoado e justificado pela fé em Jesus, você sabe que o Senhor não te abandonará nas mãos dos teus inimigos. Tendo sido perdoado e justificado pela fé em Jesus, você sabe que Jesus jamais te abandonará nas mãos daqueles que contra ti armam emboscadas e se esforçam para te matar. Tendo sido perdoado e justificado pela fé em Jesus, você sabe que o Senhor não vai te abandonar à própria sorte em meio a circunstâncias adversas, sofrimentos, provações e aflições.
Tendo sido perdoado e justificado pela fé em Jesus, você sabe que Jesus jamais te abandonará em meio a tudo isso. E você sabe disso porque você sabe que mesmo quando o Senhor for te julgar, Ele não vai te condenar. É isso que te dá a confiança de que Jesus virá em teu socorro para te livrar e salvar das aflições e sofrimentos que te molestam. O que te dá confiança é a fidelidade de Deus em Cristo. Paulo usa uma linguagem semelhante ao versículo 33 aqui, afirmando que, tendo Cristo morrido e ressuscitado a favor dos crentes, não haverá ninguém que possa acusá-los nem condená-los diante de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo em meio aos maiores sofrimentos e aflições, o justo jamais é abandonado, nem por Deus o Pai, tampouco por Jesus e, obviamente, nem pelo Espírito Santo. Se para os incrédulos os sofrimentos e as aflições indicam o abandono de Deus, Deus os está abandonando e esse abandono se mostra, então, no sofrimento deles. Para os crentes, esses mesmos sofrimentos e aflições jamais indicam condenação ou abandono. Para os crentes, os sofrimentos e aflições constituem oportunidade para o fortalecimento e amadurecimento da sua fé e confiança em Jesus. A confiança, então, que você tem de que, esperando no Senhor, o próprio Jesus virá em teu socorro para te livrar e libertar desses sofrimentos e aflições, essa, a que, tendo sido perdoado e justificado pela fé em Jesus, você jamais é abandonado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, seja nas mãos do ímpio, ou seja, em meio a circunstâncias adversas que não foram criadas por ímpio algum. Você jamais é abandonado, você jamais é condenado e você jamais é abandonado. Então, tendo sido perdoado e justificado pela fé em Jesus, e estando você enfrentando aflições e sofrimentos, espere no Senhor, conforme o primeiro imperativo do versículo 34. Espera no Senhor. É uma ordem. Espera no Senhor. Não é um conselho, é uma ordem. Espera no Senhor. Espere pelo livramento do Senhor. Tenha confiança de que o Senhor virá em teu socorro. Talvez não hoje. Talvez não vai ser amanhã. Talvez não vai ser nesse mês de janeiro. Mas tenha confiança de que em algum momento Ele virá em teu socorro. Espera então no Senhor. Esse é o primeiro imperativo do versículo 34. Mas como você esperará no Senhor? Isso é respondido pelo segundo imperativo do versículo 34. Guarda o seu caminho. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Você já está cansado de ouvir que caminho na Escritura é uma metáfora
para se referir ao estilo de vida de alguém. E nesse caso aqui, é o seu caminho, né? O caminho do Senhor. Obviamente, então aqui está se referindo ao caminho, ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. Guardar o caminho do Senhor significa viver segundo o estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. Você esperará no Senhor seguindo o caminho do Senhor. Você esperará no Senhor adequando-se ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. De forma bem simples, você esperará no Senhor obedecendo aos mandamentos de Deus, obedecendo à lei de Deus, obedecendo à Bíblia. Como você espera no Senhor? Obedecendo à Bíblia. É assim que você espera no Senhor. Não de braços cruzados, não. Obedecendo à Bíblia, fazendo aquilo que a Bíblia ordena. E fazendo aquilo que a Bíblia ordena na circunstância em que você está sofrendo. Porque muitas vezes você será tentado a seguinte: eu sei que Deus proíbe a mentira. Mas se eu mentir, eu vou conseguir acabar com o meu sofrimento. Ou pelo menos, se eu mentir, eu vou conseguir diminuir o sofrimento. Isso não é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é falar a verdade, mesmo sabendo que ao falar a verdade, o sofrimento de repente vai aumentar, a dificuldade vai aumentar. Então, esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, não. Esperar no Senhor é trabalhar. Esperar no Senhor é obedecer. Esperar no Senhor é fazer aquilo que Deus ordena que você faça na circunstância que você está vivendo. Isso é esperar no Senhor. É assim que você espera pelo livramento e salvação. Obedecendo aos mandamentos de Deus, obedecendo a sua lei, obedecendo a sua palavra. Mas se você não quiser guardar o caminho do Senhor, se você se recusar a obedecer a palavra de Deus enquanto espera pelo seu livramento e salvação, se você considerar que Deus e Jesus não são dignos da tua obediência, exatamente porque foram eles que permitiram, na melhor das hipóteses, ou então determinaram, na pior das hipóteses, todas essas aflições e sofrimentos pelos quais você está passando. Se você não quiser guardar o caminho do Senhor, se você não considerar que Jesus e Deus sejam dignos da tua obediência, é necessário que você desconfie da tua fé. É necessário que você desconfie da fé que você afirma ter em Jesus. É necessário que você desconfie dessa fé, porque essa não é a atitude de um crente verdadeiro. Essa não é a atitude de alguém que verdadeiramente crê em Jesus. A prova da tua fé, ela não ocorre quando tudo está dando certo. Porque quando tudo está dando certo, não existe escolha a ser feita, né? Quando tudo está certo, não existe dilema a ser resolvido. Não existe a seguinte situação: se eu mentir, o meu sofrimento acaba. Se eu falar a verdade, o sofrimento aumenta. Não existe esse dilema, porque está tudo dando certo. Então a obediência é mais do que. Não existe teste de obediência, porque você não está sendo tentado a desobedecer. Não existe vantagem em desobedecer. Quando tudo está dando certo, não existe vantagem em desobedecer a Deus. Está tudo dando certo. O teste da fé ocorre quando tudo dá errado. O teste da fé ocorre quando a vantagem está em desobedecer a Deus. Ali que a fé é aprovada.
É quando tudo está dando errado que a tua fé é provada e então demonstrada ou verdadeira ou falsa. Porque o simples fato, isso eu repito em várias pregações já, né? O simples fato de você declarar fé em Jesus não significa nada. Num certo aspecto, é muito bom que você professe fé em Jesus. Mas num outro aspecto, isso não quer dizer nada. Porque qualquer um pode professar fé em Jesus sem de fato ter acontecido algo no seu interior. O apóstolo João faz questão de demonstrar isso pelo menos 2 vezes no seu evangelho. Isso aqui também eu cito em várias pregações, né? No final do capítulo 2 do evangelho de João. Muitos judeus, eles viram os sinais que Jesus fazia e eles creram em Jesus. E João comenta o seguinte, que embora essas pessoas tenham crido em Jesus, o próprio Jesus não confiava nelas. O próprio Jesus não acreditava nelas. Elas creram em Jesus, mas Jesus não acreditava nelas, porque Jesus bem sabia o que havia nelas. Jesus conhecia a todos. Jesus conhecia que a fé daquelas pessoas ali em particular, no final do capítulo 2 de João, a fé daquelas pessoas era uma fé movida pelo emocionalismo. Elas viram os sinais que Jesus fazia e elas ficaram emocionadas. Elas ficaram extasiadas com os sinais que Jesus fazia. Então elas levantaram a mão, elas receberam Jesus no seu coração, elas ouviram um apelo, elas foram para frente, elas fizeram a oração do pecador. Tudo porque elas ficaram emocionadas com os sinais que Jesus fez. E Jesus sabia que uma fé que tem como base a mera emoção não é uma fé verdadeira, sabe por quê? Porque se a pessoa fica extasiada quando ela vê o milagre acontecendo, isso quer dizer que ela vai ficar decepcionada quando o milagre não acontecer. Né? Se a fé da pessoa é movida pela emoção, e ela ficou emocionada quando o milagre aconteceu, ela também vai ficar emocionada quando o milagre não acontecer. Mas nesse caso, a emoção será uma emoção negativa. Antes ela ficou extasiada quando o milagre aconteceu, depois ela vai ficar decepcionada quando o milagre não acontecer. E daí, quando o milagre não acontecer, ela vai dizer: quer saber? Eu não quero esse Jesus aí. Me venderam um Jesus que sempre faz milagres, mas não aconteceu um milagre dessa vez. Eu estou sofrendo aqui. O milagre não aconteceu. Eu não quero esse Jesus. É exatamente isso que acontece na parábola do semeador, né? Os únicos indivíduos que são salvos na parábola do semeador são aqueles que são declarados boa terra. Aqueles que são declarados terreno rochoso são exatamente esses que ficam decepcionados quando o milagre não acontece. Eles estavam esperando o milagre da parte de Jesus que os livraria do sofrimento, mas o milagre não aconteceu e eles continuam sofrendo. E agora eles ficam escandalizados com o sofrimento. Em João 2, então, várias pessoas creem em Jesus, Jesus não acredita nelas. Em João 8, muitos ouvindo as palavras de Jesus, creram em Jesus, levantaram a mão, foram para frente, fizeram a oração do pecador, aceitando Jesus no seu coração. Mas poucos minutos depois, Jesus se obriga a desmascarar essas pessoas. Jesus diz: não, vocês levantaram a mão,
Vocês vieram para frente, vocês fizeram oração do pecador, vocês me aceitaram no coração de vocês, mas vocês não creem em mim, não, porque vocês não estão aceitando as minhas palavras. Vocês são, na verdade, filhos do diabo. Então, o simples fato de uma pessoa, de qualquer pessoa, sejam aqueles judeus em João 2 e João 8, seja você, ou seja qualquer outra pessoa, o simples fato de alguém declarar fé em Jesus não significa nada. A questão é se a tua fé é realmente verdadeira e válida. E a prova da tua fé ocorre exatamente quando tudo está dando errado ou quando pelo menos algumas coisas estão dando errado. Eu já citei a parábola do semeador, né? Os únicos verdadeiramente crentes são aqueles representados pela boa terra. As pessoas representadas pelo solo entre espinhos são aqueles que aparentemente creem em Jesus, mas traem a Jesus por outras paixões e outros amores, tais como o amor ao dinheiro, o amor aos bens, o amor ao sucesso, o amor à fama, o amor aos prazeres. Esses amores sufocam a palavra de Deus e deixam ela infrutífera, de modo que eles rejeitam a Jesus por tais paixões. Essas pessoas até podem permanecer na igreja, mas elas permanecem na igreja apenas como uma aparência de religiosidade. Porque a verdade é que elas estão querendo usar Jesus para conseguir aquilo que elas desejam, aquilo que elas mais amam. Mais ou menos como os judeus em João capítulo 6. João capítulo 6, Jesus multiplica os pães e os peixes. Então João relata aquilo que os outros evangelistas não relataram. Porque os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eu acho que os três relatam isso, eles só relatam a multiplicação dos pães. Eles não relatam o que aconteceu depois da multiplicação dos pães. O que aconteceu foi o seguinte: Jesus despediu a multidão, Jesus ordena que seus discípulos atravessem o mar, e ele vai ficar sozinho orando. Ele fica sozinho orando até de madrugada. E então ele vai por cima do mar, encontra os seus discípulos, eles estão no meio de uma tempestade. Jesus acalma Pedro, né? Pedro fica desconfiado. Será que é Jesus ou não? Se for o Senhor, manda que eu vá encontrar por cima das águas. Jesus diz, pode vir então, Pedro. Pedro vai, Pedro anda por cima das águas, só que Pedro começa a ficar com medo e começa a afundar. Jesus vai lá e salva ele. Jesus repreende Pedro e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí a tempestade passa, Jesus e os discípulos chegam no seu destino. E aquela multidão, ela está à procura de Jesus. Jesus tinha despedido eles, mas eles não foram para casa. Sabe por que eles não foram para casa? Porque eles perceberam o seguinte: a gente pode usar Jesus para atingir os nossos próprios propósitos. Esse Jesus, ele multiplica pães e peixes. Vamos coroar Jesus como rei. Eles queriam fazer Jesus rei. Não porque de fato eles crescem em Jesus. Não porque de fato eles crescem que Jesus fosse filho de Deus e filho de Davi, e então o Messias, o Cristo, aquele que deveria se sentar sobre o trono de Davi em Jerusalém. Não, eles queriam fazer de Jesus rei porque Jesus lhe seria muito útil. É útil ter um rei que multiplica pães e peixes, né? Mas imagine só se o Lula conseguisse multiplicar pães e peixes, né? Quem não quer um presidente assim, né? Eu sempre me esqueço, qual foi o corte de carne que o Lula prometeu? Picanha, né? Se o Lula conseguisse multiplicar picanhas, o preço da carne cairia. E qualquer pessoa que ganha um salário mínimo poderia comprar uma picanha e fazer um churrasquinho. Né? Quem não quer um presidente da República que possa multiplicar pães, peixes e picanhas? Né? Da mesma forma os judeus lá em João capítulo 6. Quem não quer alguém
como rei que multiplica pães e peixes. A gente pode usar Jesus para os nossos próprios propósitos. Isso é. Tu fica doente, Jesus cura a enfermidade. Tá lá a tempestade, Jesus acalma a tempestade. Tudo Jesus resolve. É por isso que eles queriam coroar Jesus rei. Eles queriam usar Jesus para os seus próprios propósitos. E é por isso que muitas vezes as pessoas representadas pelo solo entre espinhos, é por isso que muitas vezes elas traem Jesus, elas rejeitam Jesus, mas elas permanecem na igreja, porque elas também querem usar Jesus para atingir os seus propósitos mesquinhos. Elas amam mais o dinheiro, mais os bens, mais o sucesso, mais a fama, mais os prazeres do que a Jesus, e eles querem usar Jesus para alcançar dinheiro, bens, sucesso, fama, prazeres. É por isso que muitas vezes essas pessoas, embora elas tenham traído Jesus, elas permanecem na igreja. Porque elas querem usar Jesus para atingir os seus muitos amores e paixões. E o solo rochoso, como eu já afirmei antes, esses são aqueles que ocorre o sofrimento e elas dizem, não, eu não vou esperar no Senhor. Não, eu não vou esperar no Senhor de jeito nenhum. Eu me recuso a obedecer os mandamentos desse Deus que permitiu e ordenou essa aflição e sofrimento na minha vida. Eu até estava disposto a obedecer a Deus enquanto tudo estava bem na minha vida. Mas agora eu estou escandalizado com esse sofrimento. Não, eu não vou obedecer a esse Deus que permite o sofrimento ou que, na pior das hipóteses, ordena o sofrimento. Com essa atitude, essas pessoas que professam fé em Jesus, elas demonstram que essa fé é falsa, que a sua conversão é falsa. Porque elas só estavam dispostas a seguir Jesus enquanto Jesus estava fazendo milagres. Mas quando Jesus para de fazer milagres, quando a fome vem, e Jesus não multiplica o pão, né? Veio a fome e Jesus não multiplica o pão, Jesus não multiplica o peixe. Ou para pegar um exemplo do Antigo Testamento, né? Tá lá a viúva, ela tem só um pouquinho de azeite e o profeta ordena que ela vá até os seus vizinhos e peça vários vasos e vasilhas, e à medida em que ela vai derramando aquele pouco de azeite que ela tem, o azeite simplesmente vai multiplicando. Vai surgindo mais azeite de onde não havia azeite. Mas agora, a fome aperta e Jesus não multiplica nem pães nem peixes. E Jesus tampouco faz com que surja azeite de onde não tem azeite. A fome chega e Deus não ordena que os corvos tragam carne, como ele fez com Elias. A doença vem e Jesus não cura. Não porque ele não cure mais, mas simplesmente porque ele não quis curar aquela pessoa. A pessoa até estava disposta a obedecer a Jesus enquanto os pães estavam sendo multiplicados, enquanto os peixes estavam sendo multiplicados, enquanto a cura e os milagres estavam ocorrendo, mas agora que, por alguma razão, Jesus não está querendo fazer isso, agora a pessoa ela não está mais disposta a obedecer a Jesus, a obedecer a palavra de Deus. Então ela diz, não, eu não vou esperar no Senhor. Né? Eu vou desistir do Senhor. Vou desistir da fé, vou desistir da obediência a Deus, vou desistir de Jesus. Se você é um desses que se escandaliza com o sofrimento, entenda que a fé em Jesus, aquela fé verdadeira e válida, que de fato conduz à salvação, é uma fé que ela permanece firme, mesmo diante
dos maiores sofrimentos. É uma fé que não se escandaliza. É claro que poderão existir momentos de aflições e sofrimentos tão intensos e tão grandes que até mesmo os crentes verdadeiros vão tropeçar. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. A diferença, no entanto, é que o crente verdadeiro, após ter tropeçado, após ter se escandalizado com o sofrimento, após ter dito, não, eu não vou obedecer a Jesus, eu não vou esperar no Senhor, após ter feito tudo isso, ele volta atrás. Ele percebe o erro que cometeu, ele tropeçou e agora ele se levanta. E ele se coloca em pé diante de Jesus e ele passa a esperar por Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Então, pode ocorrer momentos de tropeço? Sim, pode ocorrer. E pode ocorrer com qualquer crente verdadeiro. Mas se aquele crente é verdadeiro, ele tropeçou, ele caiu, mas ele não vai ficar prostrado, ele vai se levantar novamente. Ele vai voltar atrás. Essa é a diferença entre o crente verdadeiro e o crente falso. Mesmo quando se escandaliza com o sofrimento, mesmo tendo tropeçado e caído, o crente verdadeiro, ele sempre se coloca de pé e retorna para Jesus. Já o crente falso, aquele que Jesus denomina terreno rochoso, esse se escandaliza com o sofrimento, ele tropeça e ele cai para jamais se colocar de pé novamente, para jamais se voltar para Jesus novamente. Então, se você percebeu que a fé que você professa em Jesus é uma fé falsa e inválida, que facilmente se escandaliza com o sofrimento, confesse isso a Deus e a Jesus e peça que o Espírito Santo te conceda a fé verdadeira, uma fé que não se escandaliza. Uma fé que, mesmo diante do sofrimento, afirma: eu vou permanecer esperando no Senhor, guardando o seu caminho, obedecendo a sua palavra. E então, depois de ter confessado a Deus e a Jesus essa fé falsa e inválida e pedido que o Espírito Santo te conceda uma fé verdadeira, espere pelo livramento do Senhor, guardando o seu caminho, obedecendo a sua lei, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, e ao mesmo tempo observe a fidelidade de Deus em Cristo operando a teu favor, mesmo em meio aos sofrimentos e aflições. Porque para o crente verdadeiro, o sofrimento e a aflição, num primeiro momento, pode parecer uma perda de tempo. Pode parecer uma oportunidade desperdiçada, mas na verdade, para o crente verdadeiro, mesmo o sofrimento está sendo útil para ele. Mesmo o sofrimento está trabalhando para o seu bem. Né? Está cooperando para o seu bem. Aqueles que foram verdadeiramente perdoados, justificados pela fé, resistem aos maiores sofrimentos e aflições e eles enxergam em todas essas coisas a oportunidade para crescimento e amadurecimento espiritual. Olha só, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perceba que é impossível você desenvolver perseverança sem sofrimento. Né? É impossível você desenvolver perseverança sem sofrimento, porque a perseverança, ela implica dificuldade. Ou ela pressupõe dificuldade, melhor dizendo.
né? Não havendo dificuldade, não há razão para perseverança, né? A gente pode pensar num, num maratonista. Alguém que vai correr uma longa distância. O maratonista certamente chega um momento que ele pensa, pô, já tô começando a me sentir cansado, né? Tá ficando difícil esse aqui. Mas ele persevera. O maratonista, ele não precisa perseverar para permanecer sentado numa cadeira ou deitado numa cama, né? Ninguém precisa perseverar nessa circunstância. Sentado num sofá, deitado numa cama. É cômodo estar sentado, é cômodo estar deitado. A perseverança, ela é necessária exatamente quando aquilo que está sendo feito é difícil, quando você sente uma pressão contrária àquilo que você está fazendo. Quando você sente oposição àquilo que você está fazendo. Então, a única forma de Deus operar em você perseverança é através do sofrimento. E a perseverança, então, ela vai produzir experiência. E a experiência vai produzir esperança. E a esperança vai impedir que você fique decepcionado. Aqueles que foram verdadeiramente perdoados e justificados pela fé resistem aos maiores sofrimentos e aflições, esperando pelo livramento do Senhor através da sua obediência à lei de Deus, porque será precisamente a obediência a Deus em meio aos sofrimentos e aflições que vão operar em você a perseverança, a experiência e a esperança. Será a tua obediência a Deus em meio aos sofrimentos e aflições que vão garantir que você não será confundido enquanto espera pelo livramento do Senhor. E será exatamente a tua obediência a Deus em meio aos sofrimentos e aflições que Deus usará para te livrar e salvar dessas aflições e sofrimentos. Deus usa a obediência dos seus filhos para livrar os seus filhos das suas circunstâncias adversas. É precisamente isso que Deus faz. Será a tua obediência à Escritura em meio aos sofrimentos e aflições que Deus usará para te livrar e salvar dessas aflições e sofrimentos. E é exatamente nesse ponto aqui que nós voltamos à introdução da mensagem. Não existe mágica no mundo criado por Deus. Deus não é um mágico, Jesus não é um mágico, e quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai levar a sério a vida cristã, e mais cedo você poderá usufruir das bênçãos que Jesus conquistou para o seu povo. Deus não vai usar mágica para operar em você amadurecimento e crescimento espiritual. Para operar em você amadurecimento e crescimento espiritual, Deus vai usar a tua obediência a Ele em meio aos sofrimentos e aflições. Deus não vai usar mágica para operar em você perseverança, experiência e esperança. Deus não vai usar mágica. Para operar em você perseverança, experiência e esperança, Deus usará a tua obediência a Ele em meio aos sofrimentos e aflições. Deus não usará mágica para impedir que você fique confundido em meio às aflições e sofrimentos. Não, Deus vai usar a tua obediência a Ele em meio a esses sofrimentos e aflições para impedir que você fique confundido em meio a essas coisas. E por fim, Deus não vai usar mágica para te livrar e salvar das aflições e sofrimentos. Deus vai usar a tua obediência em meio a esses sofrimentos e aflições para te livrar de todas essas coisas. E de novo, o exemplo do casamento, né? Tá lá o casal, crente, o casamento não tá dando muito certo.
Deus não vai usar mágica para resolver esse casamento. Deus vai usar o quê? A obediência do marido e da mulher para resolver esse casamento. É isso que Deus vai usar. Porque não faz nem sentido, né? O problema do casamento é que o marido não está sendo um bom marido de acordo com a palavra de Deus. E a esposa não está sendo uma boa esposa de acordo com a palavra de Deus. Como é possível resolver esse casamento sem que ambos não passem a obedecer a palavra de Deus? É impossível, né? A solução está na obediência. A obediência é a solução. E desse exemplo a gente parte para todos os outros exemplos de problemas, aflições e sofrimentos. Deus usa a obediência dos seus filhos para livrar os seus filhos de todas essas coisas. E a certeza que você tem de que Jesus realmente vai te livrar é exatamente porque você sabe que foi perdoado e justificado por Deus pela fé que você professa em Jesus. E Jesus, por essa fé, Jesus não vai te condenar. E se Jesus não vai te condenar, ele não vai te deixar nas mãos dos ímpios, né? E se o teu sofrimento não foi causado por ímpio algum, ele tampouco vai te abandonar em meio a esse sofrimento. Espere pelo livramento do Senhor, obedecendo tudo que Ele te ordena, tudo aquilo que Ele te ordena na sua palavra, porque é ali que está a salvação, é ali que está o livramento. O livramento que você tanto espera e a salvação que você desesperadamente precisa, eles virão exatamente como consequência da tua obediência a Deus. Então, em meio aos sofrimentos e aflições, espere no Senhor, guardando o seu caminho, obedecendo a sua palavra. Não espere passivamente. Não espere de braços cruzados, como quem espera por um truque de mágica, porque Jesus não faz truques de mágica. Jesus não é um mágico. Espere no Senhor, guardando o seu caminho, obedecendo a sua palavra. Amém.